E você está no canal Leitura Católica. Peço aí já para você ir dando seu like aí, se inscrever e comentar, beleza? Vou fazer uma leitura aqui. Estou aqui na companhia da Bíblia, a Sagrada Escritura. Vou fazer uma leitura aqui daquela passagem de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, em que Jesus visita a casa delas, né? Uma fica a trabalhar e a outra fica lá aos pés de Jesus, escutando. Beleza? Vamos lá. Essa leitura está em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Naquele tempo, Jesus, estando em viagem, entrou num povoado e certa mulher chamada Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, ficou sentada aos pés do Senhor, escutando-lhe a palavra. Marta estava ocupada pelo muito serviço. Parando por fim, disse: Senhor, a ti não importa que minha irmã me deixe assim sozinha a fazer o serviço? Dize-lhe, pois, que me ajude. Disse Marta, né? O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Maria, com efeito, escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois é, eu sempre escutei essa leitura, ela faz parte do calendário litúrgico da Igreja Católica, e aí o calendário dividido em 3 anos, né? Ano A, ano B, ano C. E logo no início, quando eu comecei a tocar, quando eu era jovem, lá tinha lá meus 17 anos, 18 anos, eu ouvi essa leitura pela primeira vez e eu não entendi. Não sei se eu não prestei atenção no que o padre falou lá depois, na homilia, no sermão do padre, não lembro, mas eu não entendi a leitura. Eu achava na minha cabeça que Marta estava certa. Ora, alguém tem que fazer a comida, né? Alguém tem que preparar as coisas, tem que arrumar, não é? As coisas elas não acontecem sozinhas, né? Sem a presença das pessoas. Então Maria recebeu Jesus certamente com os discípulos, então ela precisava servir aquelas pessoas, né? Jesus é uma pessoa muito querida. Se você receber Jesus, você vai querer tratá-lo bem, né? Oferecer um alimento, se fosse naquela época, né? Mas aqui tem uma coisa interessante. O próprio Jesus, ele dá uma chamada em Marta e fala que a Maria, ela escolheu a melhor parte. Essa Maria é a mesma Maria lá daquela passagem que Jesus vai visitar a casa de Marta, de Lázaro. No caso, ela pega um perfume caro e unge e lava os pés de Jesus e depois enxuga com o cabelo. Essa passagem aí, ela está lá em João 12, do 1 ao 11. No Evangelho de São João, capítulo 12, do versículo 1 até o 11, mais ou menos. E nessa mesma, Judas, como Judas já era ladrão, Jesus sabia que ele era ladrão lá naquela época, já era, sempre foi, né? E aí ele critica a Maria, né? Porque poderia vender esse perfume caro e dar para os pobres. Mas Jesus fala logo em seguida assim, ele fala que os pobres vocês sempre terão e a mim não. E lá em Mateus capítulo 6, versículo 33 fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado, vos será dado por acréscimo. Jesus fala, né, quem ama mais seu pai ou sua mãe, sua família do que eu, não é digno do reino de Deus. O que é que quer dizer com essa passagem? Lá no Evangelho de João, capítulo 6, 27, Jesus fala: trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que o Filho do Homem vos dará. Isso é, no caso, o alimento da vida eterna. Lá em João 6, 27. Se Jesus chegasse aí na sua casa agora, com os discípulos, e você tivesse muita coisa para fazer,
você ia resolver as coisas primeiro ou ia dar atenção para Jesus? Essa palavra cabe perfeitamente para os dias atuais. A gente prefere gastar muito tempo com WhatsApp, com séries, com o YouTube, com besteiras, falando coisa, e a gente perde muito pouco tempo, ou se não nada, com Jesus, ouvindo Jesus nos evangelhos, nas cartas de Paulo, nas outras cartas dos apóstolos, no Antigo Testamento. E isso é muito importante, a gente dar esse tempo para Jesus. Lá em Mateus 9, do 14 ao 17, os discípulos de João Batista questionam Jesus por que eles não jejuam. Aí Jesus fala, lá no Mateus no capítulo 9, do 14 ao 17 mais ou menos. E aí Jesus fala que acaso pode os amigos do noivo jejuar enquanto estão com o noivo? Não. Você não vai para um casamento, você não vai jejuar. O certo não é jejuar, né? Comer, beber, se divertir e comemorar com o noivo. No noivo aqui no caso é Jesus. Então a gente tem que dar essa importância para Jesus na nossa vida, para a palavra de Deus. Ler diariamente o Evangelho, meditar, procurar entender, procurar outras passagens relacionadas àquela passagem que você leu do Evangelho. Tentar entender o contexto da época. E aí a gente fala, né? São dois julgamentos. Igual o filho pródigo. Aquele filho que larga tudo, perde os bens do pai e aí vai embora. Depois eu faço um vídeo sobre isso. Vai embora e gasta tudo e o outro filho fica lá trabalhando e acha ruim quando o irmão vem e o pai faz a festa. Mas no meu entender, os dois estão certos. Porque ficou com o pai o tempo todo, está certo, e o outro porque foi embora. Mas também se arrependeu e voltou. Isso aí depois a gente entra nesse detalhe. Então, assim, a gente julga Marta como Marta sendo errada. Como já vi gente falar que são dois tipos de cristãos, né? Um como Marta e outro como Maria. Marta procurou Jesus, assim como Maria também, que ficou aos pés de Jesus chorando, lavando seus pés com perfume, e ficou ao pé de Jesus enquanto a sua irmã trabalhava, que está aqui no Lucas 10, né, que eu li no início, e lá também João 12, e que Maria fica lá chorando e lava os pés dele com perfume. Então tem uma passagem também lá em João, no capítulo 11, do versículo 20 ao 28, mais ou menos, tem uma passagem que Maria vai de encontro a Jesus. Marta, eu estou misturando os nomes. É porque Marta é aquela que estava trabalhando lá, enquanto Maria estava lá com Jesus, que é o mais importante. Jesus chegasse na casa, largava tudo. Podia estar pegando fogo lá e ficar perto. Eu queria ouvir o que ele estava falando, eu queria ver ele. Eu queria ver pelo menos a sombra dele. E Maria estava certa. Mas tem um episódio que Marta vai ao encontro de Jesus. E Maria só vai depois. João 11, 20 ao 28. Naquele tempo, quando Marta, logo após a morte de Lázaro, passou 4 dias depois que Jesus chegou. Aí quando Jesus chegou, aí tem aqui, no versículo 20. Quando Marta soube que Jesus chegara, saiu ao encontro. Maria, porém, continuava sentada em casa. Tá vendo? Marta foi ao encontro de Jesus. É o que nós temos que fazer. Então não vamos julgar Marta só pelaquela passagem que ela ficou trabalhando. Aqui fala que Marta foi ao encontro de Jesus. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a confiança que ela tinha, que o irmão não ia morrer. Mas ainda agora sei que tudo que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse-lhe então Jesus: Teu irmão ressuscitará. Só que ela entendeu, ela achou que era só na ressurreição final, né? Lá quando Jesus voltasse. Aí ela fala: Sei, disse Marta, que ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então disse Jesus: Eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crê nisso? Perguntou para Marta, né, Jesus? Disse ela: Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo. Ela fala aqui, ela afirma, isso aqui quem revelou ela foi o Espírito Santo. Ela falou que ele é o Filho de Deus.
Tendo dito isso, afastou-se e chamou sua irmã, Maria, dizendo baixinho, o mestre está aí e te chama. Olha, você vê que foi Marta que foi chamar Maria agora nessa passagem aqui de João 11, capítulo 11. Maria estava lá no canto. Aí, esta ouvindo isso, ergueu-se logo e foi ao encontro de Jesus. Agora Maria foi ao encontro de Jesus também. Jesus não entrara ainda no povoado, mas estava no lugar em que Marta o fora encontrar. Olha que interessante, né? Então a gente não pode julgar, né? Marta também foi ao encontro de Jesus. Já vi várias explicações que as pessoas criticam Marta, assim como lá do filho pródigo, né? Critica um e elogia o outro, a atitude do outro. Naquele momento ali talvez fosse necessário fazer alguma coisa, mas mesmo assim, naquele momento, ela estava errada. Mas tem outra passagem, igual eu li aqui no João 11, que Marta foi ao encontro de Jesus, que é isso que tem que fazer, né? E assim como Maria, largar tudo e ficar aos pés de Jesus. Porque Jesus é Deus, Jesus é o nosso Senhor, o nosso único Salvador. Abraço, até a próxima vez, valeu, obrigado.